Dá pra viver em Curitiba de boa sem ter carro? Só de busão? Você acha que o bairro Água Verde e Cristo Rei são razoáveis e seguros para viver? Em Curitiba tem empresas tech e negócios que pagam bem em início de carreira, tipo um 5K. Como que é a segurança e as questões de saúde aqui em Curitiba? Fala, meu povo! Tudo beleza com vocês? Hoje a gente está fazendo um vídeo diferente. Muita gente me pergunta na DM do Instagram, na caixinha de pergunta dos stories, aqui nos comentários do YouTube também. Muitas questões sobre Curitiba, sobre minha vida aqui, alguns bastidores, algumas opiniões. E nem sempre, pessoal, eu consigo responder todo mundo, né? Vocês sabem. Mas, pensando nisso, eu tive uma ideia. Bom, eu lancei uma enquete lá no Instagram, abri a caixinha de perguntas lá, e falei, pessoal, mandem aí suas perguntas que eu vou responder as melhores, as mais interessantes aí em um vídeo no canal. Porque assim eu reúno algumas questões que podem ser de interesse de muita gente e respondo todas aqui. Claro, de novo, eu não vou poder responder todas, mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui, beleza? E talvez seja a dúvida de algum de vocês aí. Então bora lá, fica aí até o final. Se você curte esse tipo de conteúdo, e se você quer participar dessas enquetes, colocar suas perguntas, eu sempre tô abrindo alguma caixinha lá no Instagram e tô respondendo coisas que eu não trago aqui pro canal. Então me segue no Instagram, vou colocar aqui embaixo. Já deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Quem sabe a gente não faz um segundo, terceiro, quarto vídeo aí a cada tempo aí respondendo algum conjunto de perguntas de vocês. Bom, mas vamos lá então. Eu vou ficar lendo as perguntas aqui, que eu não lembro de todas, obviamente, e vou responder da melhor forma possível, pessoal. A primeira pergunta é o seguinte: qual o cinema mais legal em Curitiba? Bom, eu gosto muito de cinema. Eu confesso que eu já gostei mais, já fui mais de ir ao cinema, porque hoje em dia tá muito caro. Eu pagava meia quando eu fazia graduação, quando eu tava no mestrado. Hoje em dia eu pago inteira. Possivelmente vou entrar em um curso novo, talvez vou receber essa meia de volta e tudo mais. Porém, na minha opinião, quando eu vou pro cinema, eu gosto de ter a melhor experiência possível. Porque todos são caros, né? Não tem mais cinema barato. Então eu gosto muito de ir no IMAX, que é aquela tela grandona que fica lá no Paládio. É um pouco distante da minha casa, então quando eu não posso ir lá, eu gosto de ir no Cinemark mesmo. Tem vários shoppings aqui e eu prefiro ir no Cinemark, eu tento pegar a melhor tela possível. Então acho que esses dois são os melhores. Na minha opinião, quando tem um filme assim top que eu quero assistir há muito tempo, que eu tô acompanhando, que eu tô esperando, eu prefiro ir no IMAX. A segunda pergunta, pessoal, essa aqui é muito interessante. Dá pra viver em Curitiba de boa sem ter carro? Só de busão? Então, a minha experiência foi o seguinte. Quando eu vim de Fortaleza, eu tinha um carrinho popular. Eu mandei o carro pra cá, fiquei um tempo com ele. Só que no meio da minha graduação, enquanto eu tava trabalhando, eu tava querendo explorar algumas coisas, abrir um pequeno negócio e tal, de consultoria. E aí eu precisava de grana para investir nesse começo, né? E aí eu já não precisava tanto assim do carro, então eu resolvi vender o carro nessa época. Então eu vendi o carro, peguei a grana para fazer minhas coisas e tal, me colocar aqui na vida melhor. Foi ótimo, não me arrependo de ter feito isso. E eu passei muito tempo sem usar carro, só de Uber. Na época tinha aqui aquelas bicicletinhas, aqueles patinetes que eu alugava, ia rapidinho da minha casa ou do trabalho para a faculdade, ou de ônibus mesmo. Então eu passei vários e vários anos sem carro. Depois só, eu comprei uma moto, uma scooterzinha, mas era mais porque eu tava passando o dia inteiro e precisava de agilidade para chegar rápido nos cantos. Mas só por isso. Se fosse só para ir pro trabalho e voltar para casa, o ônibus estava de boas para mim. Para mim, gente. Tem gente que reclama, é aquilo que eu falo, não dá para agradar todo mundo, mas eu acho que dependendo de qual for o seu parâmetro, Curitiba dá sim para você viver sem carro, sem problemas. Até porque vão ter outras coisas que você vai precisar gastar e o carro é uma coisa a menos, né? IPVA, seguro, estacionamento, gasolina, tudo isso, né? A terceira pergunta foi o seguinte: você acha que o bairro Água Verde e Cristo Rei são razoáveis e seguros para viver? Sim, eu acho que eles são razoáveis e seguros para viver, de novo, com base na minha experiência de Fortaleza e provavelmente pensando na experiência da maioria de vocês. Mas o Água Verde, ele tem aqui e acolá alguns roubos e furtos, e principalmente muito roubo a carro, assim, se você for bem na parte residencial mesmo do Água Verde. Passou no jornal esses dias e que aumentou quase o dobro e tal, roubos e furtos aí no Água Verde. Eu não sei especificamente se é uma coisa agressiva, né, assaltos à mão armada, mas acho que tem muito mais a ver com furto ali, dos idosos que ficam andando, o pessoal ali aposentado que roda ali pelo Água Verde. Mas eu ainda considero muito tranquilo, principalmente durante o dia, quando as coisas estão movimentadas, eu acho tranquilo. Na minha opinião, o Cristo Rei, eu ainda acho um pouco mais tranquilo do que o Água Verde. Mas eu acho que é só opinião, assim. Os dois são bem parelhos, eu gosto muito dos dois bairros, tá? Mas não são bairros baratos, beleza? A outra pergunta foi: você trouxe seus gatinhos para Curitiba? Se sim, como foi o transporte? Achou tranquilo? Cara, meus gatos odeiam ser transportados. Gatos são animais que gostam de ficar quietinhos na deles, né? No espaço deles. Mas eu não trouxe de lá. Eu adotei os dois durante a pandemia. A gente estava aqui trancado em casa. Eu sempre quis ter um gato de novo, que eu já tive há muito tempo atrás. E eu não tinha um cachorrinho. Então eu e minha companheira, a gente decidiu adotar.
né? Primeiro a Mia, e um ano depois, mais ou menos, a gente decidiu adotar o Feijão, que é o pretinho. A gente achava que precisava de dois, assim, e foi a melhor coisa que eu fiz. Os dois se amam, assim, sempre estão agarradinhos aí. Eu vi postando no Instagram as fotos, é maravilhoso. Mas eu não trouxe de Fortaleza, eu adotei aqui. Em Curitiba tem empresas tech e negócios que pagam bem em início de carreira, tipo um 5K. Olha, são duas perguntas aqui, né? Tem empresas tech e negócios que pagam relativamente bem em início de carreira, né? Aqui é onde tem o Ebanks, né? Madeira, são uns unicórnios aqui do Brasil, estão aqui em Curitiba. Tem bastante startup, tem iniciativas do governo aí, da Agência de Desenvolvimento de Curitiba, do tal do Vale do Pinhão, né? Que estão sempre fomentando. Tem um ecossistema de inovação interessante aqui. Eles estão contratando, sempre estão contratando, mas é aquele negócio, principalmente a área do pessoal que é bom em vendas, né? A área comercial, assim, de contatar cliente, de conseguir cliente, principalmente nesses bancos digitais, fintechs e tudo mais, mas também para a área de ciência de dados, de TI e tudo mais. Essas coisas, né? Marketing digital. Porém, pelo que eu andei vendo, você vai ter que ir galgando, assim, esse salário que você tá pensando, assim, de 5K. Talvez não seja o primeiro emprego que você consiga desse valor. Pela média que eu tô vendo, é tipo de 2 e pouco a 3 e pouco, tá? Por exemplo, um desenvolvedor júnior, um cientista de dados júnior numa empresa comum, vamos dizer as tops. As tops devem pagar mais, mas será que você consegue de primeira ir para essa top? Não sei. Então, o que meus amigos fazem, muitas vezes entra na empresa, vai lá, trabalha um tempo e vai negociando salário com outros, tentando barganhar. Já lembrando que essa bolha tech, assim, deu uma estourada, assim, né? Então, os salários não estão sendo tão pagos, tão altos, não tá uma busca absurda, mas ainda tem muita oportunidade. Pelo menos assim, essas são as informações que eu tenho de pessoas que eu conheço da área, inclusive coordenadores, pessoas que contratam e tudo mais. O salário não tá tão alto assim para começar não, beleza? Tá mais ou menos nessa faixa aí. Acho que um dos melhores você vai encontrar na faixa dos 3 e pouco aí, 3,5. Mas vamos lá. Você mora de aluguel? Estou indo ano que vem para alugar, estou achando um absurdo as taxas. Eu morei de aluguel. Acho que eu nunca falei isso aqui, mas eu morei sim de aluguel durante 6 anos aqui, 6, 7 anos. E há uns 2 aninhos atrás aí, mais pro finalzinho da pandemia, eu e minha noiva, a gente decidiu comprar o nosso apartamento próprio. Então hoje a gente tem um apartamento próprio, claro, financiado, tudo, mas a gente fez tudo bonitinho, planejou, juntou grana, durante vários e vários anos, né? Então hoje eu não tenho mais essa preocupação com o aluguel. Eu tenho ali minha parcela fixa, vai ficar fixo durante muito tempo. Eu peguei a menor taxa de juros lá na época, hoje as taxas estão muito altas, porém vivi bastante tempo de aluguel. E antes da pandemia, mais ou menos ali na faixa de 2017, 2018, eu não achava tão alto assim os aluguéis. Eu acho que aumentou muito depois, tá? Aumentou muito nos últimos 4, 5 anos aí. Esse ano não tá aumentando tanto, mas assim, já tinha aumentado bastante, entendeu? Então tá alto. Só que eu acho que isso aconteceu no Brasil inteiro. Eu não sei se Curitiba aumentou mais do que o restante do Brasil, comparativo, mas eu chutaria que não. Mas ainda dá pra encontrar boas oportunidades. É só aquele negócio, vai ter que fazer um trade-off, vai ter que se distanciando do centro, procurar bairros mais ao redor de Curitiba, talvez na região metropolitana e por aí vai. Outra pergunta aqui, nesse feriado de Natal, o litoral fica cheio ou muitos vão para Santa Catarina? Em feriados, em geral, aqui em Curitiba, pessoal, a cidade normalmente fica meio deserta. Então, sim, as pessoas vão pro litoral. Vão pro litoral tanto do Paraná quanto para Santa Catarina. Mas eu conheço muita gente e o litoral do Paraná fica sim lotadinho, beleza? Claro, as praias badaladas de Santa Catarina ficam muito mais. Mas sim, o pessoal desce e fica meio cheio. Então eu evito, inclusive. Eu só vou pra praia em momentos que não são alta estação. Como que é a segurança e as questões de saúde aqui em Curitiba? Bons hospitais, postos de saúde, etc. Bom, eu nunca tive problema, mas assim, é bom dizer que eu tenho um plano de saúde. É um plano de saúde do lugar que eu trabalho, que isso é muito bom, que eu tenho esse benefício e consigo utilizar aí clínicas, hospitais privados, tem uma rede de médicos gigante e tudo mais. Mas, pelo que eu sei, tem um postinho assim de saúde em cada canto da cidade, certo? Claro, é SUS, mas eu conheço profissionais, tenho amigos que trabalham no SUS e que gostam e que acham que aqui em Curitiba funciona bem, é bem organizado e tudo mais. De novo, pode ser que outra pessoa que use bastante ou precise bastante coloque aí nos comentários que não funciona, que demora e tudo mais. Inclusive eu peço que você faça isso porque é uma coisa que eu não uso muito. Então, se você tiver essa informação, coloca aí embaixo se você é daqui de Curitiba e tudo mais para ajudar aí o pessoal. Tem um aplicativo de saúde aqui de Curitiba que também funciona muito bem, é bem legal, é bem intuitivo. Então eu acho que é bacana vocês pesquisarem um pouco mais sobre esse tópico. Sobre a segurança, é aquilo que eu já falei no outro vídeo, né? Acho que Curitiba é uma cidade que é segura para ser uma capital rica, né? Que tem bastante gente. Claro, a violência, ela existe. Pedintes, moradores de rua, infelizmente também existe. Isso aumentou durante a pandemia. Mas eu acho que, de alguma forma, ainda é um ambiente controlado, assim. Não tem um caos instaurado. Então sim, você vai ter uma sensação de segurança relativamente grande aqui. Principalmente se você morar em um dos bairros, vamos dizer assim,
mais caros, mais próximos do centro, assim. Tem regiões que você consegue identificar que é mais perigoso, tem regiões que você consegue ver claramente que é mais seguro. Mas nada é 100%, pessoal. Tem que tomar cuidado sempre. Nada de ficar andando de madrugada com o celular na rua, num ambiente onde está todo o comércio, lojas fechadas, porque, sim, existem pessoas aí que rondam, estranhos, que estão procurando só uma oportunidade para roubar, beleza? Então tome cuidado. E a última pergunta aqui, pessoal, é sobre como que eu superei a saudade da família no processo de mudança, né? Primeiro que tudo ocorreu muito rápido para mim. Como eu falei várias vezes aqui, eu fiz um concurso. Quando eu fui aprovado, eu tinha um prazo para me mudar. Então, eu não tinha como não vir naquele momento. Então eu vim, fiz os exames, depois voltei pra lá, os exames admissionais, fiquei um tempinho, arrumei minhas coisas, já tinha que vir na data de tomar posse e dia a dia que segue e tudo mais. O lado bom é que eu vim com mais 2 amigos que passaram junto comigo, então isso ajudou bastante no processo de não se sentir só e não se sentir tão estranho. Eu comecei a morar aqui em São José dos Pinhais, porque foi onde eu comecei a trabalhar e eu morava lá, perto do trabalho, porque era mais barato e tudo mais. Então eu dividi os custos com um colega, mas eu morava em São José dos Pinhais. Não vivia a Curitiba, digamos assim. Mas uma coisa que me ajudou muito foi focar nas coisas que eu tinha pra fazer. Então assim, eu estava focado em crescer. Então eu acabava ocupando minha mente com estudo. Logo eu emendei e fiz uma graduação aqui. Comecei assim, 3 meses depois que eu comecei a trabalhar, eu já comecei uma graduação, que eu cheguei aqui em setembro. Em janeiro, fevereiro, eu já estava querendo fazer algum curso. E fiz amigos na graduação. E aí no meio da graduação, eu resolvi empreender. Tive alguns negócios, algumas experiências. Conheci mais gente. Estava sempre ocupado. Então isso me ajudou bastante. E claro, todo aninho ali eu ia para Fortaleza, visitar a família, visitar os amigos, tudo mais. Mas eu sempre digo, o pior não é necessariamente estar longe da família. Claro, existem pessoas que são muito mais apegadas, todo dia tá ali e tudo mais, é difícil. Mas eu acho que o pior é a solidão. Então, para evitar a solidão, eu sempre digo, tem que buscar novos ciclos sociais. Nem que você vá fazer um curso de pintura, de cerâmica, uma nova faculdade, uma pós-graduação. Cara, faz alguma coisa. Não dá para só ficar indo pro trabalho e voltar para casa, porque assim você vai se sentir sozinho. Você vai ver que o sentido tá perdendo, né? Você tá só repetindo o dia, você não tá conhecendo ninguém. Claro, você conhece as pessoas do trabalho, mas eu acho que só isso não preenche a vida de ninguém. Então eu acho que é legal a gente ter planos, ter projetos, ocupar a nossa mente com esses projetos, seja lá qual for. Sejam hobbies ou sejam projetos de empresa, profissionais, renda extra, alguma coisa tem que fazer. Isso foi o que funcionou pra mim, né? E claro, terapia, gente. Mais de 3 anos de terapia, 4 anos de terapia. Recentemente voltei pra terapia, então é algo que eu sempre estou em contato. Terapia não é coisa de doido. Terapia é para pessoas que querem estar bem, sempre bem, né? E que querem tratar das suas questões que não conseguem resolver sozinho muitas vezes, né? Então eu sempre indico uma boa terapia. Bom, essas foram as perguntas que eu tirei para responder hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Sei que tem muitas mais dúvidas aí de vocês. Eu sempre falo que eu não gosto de falar só sobre Curitiba, mas eu acho que é uma demanda aí que vocês estão trazendo, bastante dúvida, então eu falei, por que não gravar um vídeo respondendo, né? Afinal, esse canal aqui é meu, esse canal aqui é de vocês também. Nada mais justo, né? Quem sabe eu não faço outros episódios de Tira Dúvida, mas para isso eu preciso que vocês comentem aqui embaixo, preciso que vocês deixem o joinha, se inscrevam no canal, mas acho que foi uma boa tentativa para responder um conjunto de perguntas de uma vez só aí para vocês, sem quebrar o ritmo do canal. Eu acho legal porque é uma forma da gente conversar mais abertamente, é bom porque é como se fosse uma conversa, né? Algo que vocês trouxeram, eu tô devolvendo aqui. Então é isso, me segue no Instagram, espero que vocês tenham gostado, continue acompanhando aí os próximos vídeos aqui do canal, as lives. Agradeço demais aí pela audiência de vocês, pela parceria. Tamo junto, bebam água, se cuidem e valeu!